Salve, salve família Iron Power, começando mais um vídeo pra vocês aqui no nosso canal no YouTube. Galera, hoje é o primeiro vídeo da nossa nova série aqui no YouTube, onde meu pai vai estar me treinando para a gente ver minha máxima evolução em 6 meses, beleza? Então agora vocês vão ver um pouquinho do meu treino, que começou semana passada, dia 31, que vai durar 6 meses. O treino que a gente vai estar mostrando hoje é um pedacinho do treino de peito que eu fiz, beleza? E logo após estaremos fazendo um bate-papo com o senhor Eugênio Koprovski, falando sobre alimentação para ganho de massa. Então não percam o vídeo, assistam até o final, é muita informação importante que o Eugênio vai estar falando para nós, beleza? Espero que vocês gostem, não esqueçam de se inscrever no nosso canal no YouTube, ativar o sininho de notificação para ficar por dentro de todas as novidades, deixar o like e compartilhar com os amigos, fechou? Tamo junto! É um prazer estar aqui novamente com o meu amigo espanhol, né? E hoje nós vamos abordar a pedidos o tema sobre nutrição para massa muscular. Antes de a gente abordar exatamente o tema, seria interessante que a gente conceituasse o que é o aspecto massa muscular, né? Grandes volumes musculares só são possíveis para algumas pessoas. De acordo com dados científicos e por experimentação prática, por observação prática, a gente sabe que aproximadamente 50% das pessoas que treinam musculação têm uma condição média de adquirir massa muscular, né? 25% tem muito pouca condição de fazer músculos, de conseguir massa muscular. Alguns treinam, conseguem bons resultados em termos de saúde, em termos de desempenho motor, mas não conseguem um volume muscular. A gente observa isso, né? E 25% tem grande facilidade. Então é uma questão puramente genética, né? Se você tem nos seus genes essa condição que favorece a construção de massa muscular, você mesmo não se atendo a detalhes, tal, você vai conseguir uma massa muscular expressiva. Dentre estes, existe um número ainda menor que serão os atletas que são os atletas do presente ou serão do futuro, que conseguem fazer massa muscular de qualquer forma. Claro que com os devidos cuidados, com treinamento e nutrição, eles vão otimizar ainda mais esse processo. Diante da explicação do Eugênio nos passou, seria interessante agora o Eugênio nos falar sobre a alimentação para o aumento da massa muscular.
Houve épocas em que cada um dava um chute, né? A alimentação é 80% do resultado, a alimentação é 50% do resultado, cada um chutava uma coisa, né? Na realidade, sempre se soube que uma boa alimentação, isso desde lá, um século atrás, principalmente os fisiculturistas, né, observaram que a alimentação não só trazia uma boa saúde, mas também um bom desempenho atlético, né, um bom desempenho esportivo, e que era importante na construção dos músculos, né, principalmente pela questão de geração de energia, né, o que depois se descobriu que é o glicogênio, que migra para o interior do músculo através do carboidrato alimentar, migra para o interior dos músculos, que por sua vez, ao se contraírem, produzem essa energia, que é o açúcar, a glicose ou o glicogênio, né? Que é a energia que nós temos. Sem esse glicogênio, você não tem um bom desempenho. Então, o fator mais importante no caso da nutrição para a massa muscular é você ter energia para um bom desempenho. Portanto, o carboidrato, né, os alimentos com teor mais elevado de carboidrato são bastante aconselháveis. A proteína, ela é importante na reparação e construção dos tecidos. No caso, o que nos interessa são os músculos, mas também a pele, os músculos não voluntários, como o coração, etc. Ao contrair os seus músculos durante o exercício, você ativa a secreção do glicogênio. Se você não tiver uma quantidade importante de carboidrato, você não vai ter o suficiente glicogênio. Por essa razão é que se faz o pré-treino e o pós-treino. É interessante observar que o pré-treino subentende-se que você já tem uma reserva de glicogênio, que pode ser depletado durante o treinamento, né? Por isso você serve-se de um alimento denominado pré-treino, que geralmente é um carboidrato, que pode ser até um carboidrato simples, normalmente é um carboidrato simples, tipo uma banana, por exemplo, né? Que seria um pré-treino, ou tem suplementos especializados para isso também. Agora, o mais importante é o pós-treino, né? Isso é um conhecimento que se conseguiu empiricamente já há muitas décadas, né? Porque no pós-treino você está depletado e você necessita repor o seu glicogênio, que vai ser importante para dali 1 ou 2 dias após o treino, quando vai ser feita a síntese proteica. Então, é simples de entender. Você não cresce quando treina, você cresce quando repousa, né? Então, o treino é apenas um estímulo para o crescimento muscular, né? E por essa razão, eu estou enfatizando bastante com relação ao carboidrato, porque sem energia você não consegue treinar bem. Você não tem força, você não tem resistência e você tem dificuldade de fazer músculos ou de aumentar a massa muscular simplesmente porque você não tem energia suficiente. Não só isso, o carboidrato tem outras funções também. Quando se fala em carboidrato, eu não estou falando necessariamente de farináceos, de pão, de bolacha, de biscoito, não, de açúcar, não estou falando disso, né? Estou falando de carboidratos tipo arroz, feijão, batata, leguminosas, frutas, são excelentes. Naturalmente tem que haver um controle, principalmente para pessoas que têm uma tendência a acumular gordura, né? Então isso também é muito relativo. Quanto de quanto? Isso é relativo, depende muito da pessoa, da sua genética, né? Do seu biotipo, né? E a proteína normalmente se fala assim, eu vou comer só proteína. Não, se você vai comer um ovos, ou carne, ou peixe, né?
ou algum tipo de proteína animal, você está comendo parte desse alimento proteína. Então, por exemplo, uma carne, em torno de 20% é proteína. O leite, por exemplo, ele tem mais de 80% de carboidrato. É um alimento proteico rico em carboidrato. Tanto é que uma criança, um recém-nascido, só amamentando, aumenta muitos quilos de peso só com o uso do leite materno, né? Então, o carboidrato deve estar e está sempre presente na nossa alimentação. É importante ter isso em mente. Um carboidrato bom, não o chamado lixo, né? Como se chama no nosso meio, o lixo, né? Se bem que mesmo assim, indivíduos propensos a fazer massa muscular conseguem ter um grande resultado comendo o que se chama aí de lixo. Por exemplo, pizza. Pizza está enquadrado no lixo, né? Bebidas como cerveja também. Eu me lembro sempre de um atleta que era pizzaiolo e era o cara mais forte da academia na época, grande mesmo, muito forte. E ele vinha treinar com uma pizza, e umas 2 cervejas. E durante o treino ele tomava essas 2 cervejas quentes ainda e comia aquela pizza. E era o cara mais forte da academia. Isso não quer dizer que comendo pizza e tomando cerveja você vai melhorar a sua performance. Mas significa que há indivíduos com capacidade de fazer músculo apesar de comer o tal chamado lixo. No meio dos levantadores de peso, existe um ditado que diz lixo dá força. Realmente, o chamado lixo, essa comida que se come assim, sem grandes cuidados com aspectos nutricionais e de saúde, ela te dá toneladas de energia para você treinar. Então, dá força. Então, o carboidrato está lá presente. Não é o lixo, é o carboidrato, né, e a gordura que estão presentes que te dão essa disposição maior durante o treinamento, o que é necessário para você conseguir massa. Eugênio, eu gostaria de saber, em cima do que você está falando, pós-treino, quais seriam os alimentos mais indicados para ganho de massa? Como eu citei há pouco, o alimento mais importante no pós-treino não precisa ser imediatamente após o treino, mas vamos dizer meia hora, 40 minutos, até 1 hora no pós-treino, quando o organismo começa a ser recuperado do desgaste do treinamento, ele vai precisar de nutrientes para fazer esse trabalho, né? Porque você vai começar a fazer a síntese proteica, ou seja, a construção, a reparação e a construção do tecido muscular que foi agredido durante o treinamento. O mais importante é uma oferta de carboidrato, porque já comentamos que você depleta o seu carboidrato, o seu glicogênio, que é o carboidrato transformado em glicogênio no interior do músculo durante o treinamento. Você depleta ou chega próximo a depletar esse glicogênio, esse carboidrato no interior do músculo. Então, você necessita, em seguida, depois do treinamento, o carboidrato. O que pode ser? Pode ser um suplemento rico em carboidrato, pode ser um prato de arroz, pode ser um macarrão, pode ser alguma fruta, né? E depois, na sequência, a proteína, né? Depois de 1 hora, 2 horas, uma refeição proteica. Pode ser proteína e carboidrato? Pode, não há problema nenhum. O importante é que o organismo receba uma boa oferta desses nutrientes importantes, né? A gordura tem um papel muito importante também no fornecimento da energia, mas principalmente ele é um caminho, né? Um caminho que o nosso organismo usa para levar para os locais, né, importantes, necessários, os nutrientes, né?
Então, mas minerais, vitaminas, etc., são conduzidas pela gordura, ele é um condutor. E ele é também uma energia secundária, né? Porque quando se fala energia, nós temos vários tipos. Tem a energia imediata, que é aquela energia que você gasta nos primeiros 10 segundos, né? E depois tem a energia do glicogênio, que entra em ação em seguida. E finalmente, lá na frente, principalmente no caso dos exercícios aeróbios, começa a haver o gasto de gordura, né? Então é importante também ter isso em mente. Mas do modo geral, bom carboidrato e alimentos proteicos após o treino. Vai facilitar a construção da massa muscular. Então, a alimentação pós-treino passa a ser considerada como a mais importante para quem quer fazer massa muscular. Primeiro, por gerar energia no treino seguinte e dar condições ao organismo de fazer a metabolização, ou seja, fazer a síntese das proteínas. É interessante observar que só comer grandes quantidades de alimentos proteicos não vai gerar o suficiente glicogênio para você. O organismo vai ter muita dificuldade para fazer com que o glicogênio muscular migre para no interior do músculo. Outra coisa importante é que o aspecto de densidade, de volume muscular é dado pelo carboidrato. Por quê? Porque o glicogênio leva para o interior do músculo, cada unidade de glicogênio leva 3 unidades de água para o interior do músculo. Então você cresce também em tamanho muscular em função da quantidade de água no interior do músculo. Se você tira a água ou tira o carboidrato, você emagrece, perde peso, mas perde muita massa muscular junto. E perde aquela densidade, né? aquela aspecto túrgido do músculo, e aquela vascularização do músculo que você observa no atleta.